Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de arte para os anos iniciais. E para começar a nossa aula, eu sugiro a você, pegue lá o seu material para a gente poder juntos desbravarmos o mundo da arte. Hoje é a nossa aula de número 13. Nós estaremos trabalhando sobre linhas, pontos e formas geométricas dentro do nosso conceito de arte. Observe essas linhas, esses pontos, observe esta figura. Elas são formadas, no geral, no todo, através das linhas, que podem ser curvas ou retas, e também por pontos. Tudo começa com um ponto. E a nossa aula de hoje irá desbravar o seu desenho, irá desbravar um modo como você observa, ou você pode observar o nosso mundo ao redor. Já está com o seu material em mãos? Então vamos lá. Vamos falar das formas, né? Quando olhamos ao nosso redor, nós percebemos que todas as coisas têm uma forma já pré-definida. São as formas dos objetos, muitas vezes, estão ligadas à sua função. Agora você faça uma pequena parada, dá uma olhada no lugar onde você está. Observem os objetos que aí estão. Se você estiver na sala, olhe a televisão, ou o rack, ou uma estante, o sofá, as cadeiras que possa ter na sua casa. Observe. Né? Aí eu vou chamar a sua atenção, observe a cadeira. Né? Qual que é a função dessa cadeira? Não é de nos acomodar sentados? Ela não poderia ser diferente, e o que muda nela, muitas vezes, o que pode mudar nela, muitas vezes, é o quê? É o design, ou seja, o desenho dela. Aposto com você que a cadeira da sua casa muitas vezes não é igual à cadeira da casa do coleguinha, ou na casa de um vizinho, na casa de um amigo. E isso já se originou uma profissão, de pensar a forma das coisas, né? Pois existem pessoas que ganham a vida desenhando ou inventando formas diferentes para os objetos que existem. Veja quantos são estilos diferentes. Olha só. Pare e preste atenção no próximo desenho que nós vamos apresentar. E observe quantas formas. Nós estamos falando da cadeira, não é? Nós estamos falando do desenho da cadeira. Para e faça o exercício. Feche os seus olhos. Imagina uma cadeira. Geralmente você pensa a cadeira como 4 pernas, um assento e um encosto para suas costas. Então, essa é a cadeira que a grande maioria de nós pensamos e conhecemos. Mas observe esse próximo desenho, essa próxima figura, essa próxima imagem. Todos os 4 desenhos, 4 fotografias, são cadeiras, mas cada uma com design ou o desenho diferente. Mas mesmo assim, não deixaram de ser cadeiras. Elas têm a superfície onde se encosta ou se apoia no chão, tem o assento, o lugar de você assentar, e tem também o encosto para as costas. Só que, qual que é a diferença de uma para a outra e para aquela que tem na sua casa? É o design ou o desenho. Então, quando nós falamos das linhas, os pontos, onde vai, onde se inicia, onde se termina, os nossos desenhos, a nossa capacidade de imaginar, tudo começa com um ponto. Aí vamos lá. A linha é o principal elemento do desenho e pode ter diferentes características. Ela pode ser, por exemplo, ela pode ser reta, ela pode ser curva, ela pode se misturar no ambiente. Então, essas formas, como vocês veem, as cadeiras que nós citamos, elas têm, dentro do seu desenho, dentro do seu formato, ela tem diversas linhas que podem ser retas ou curvas, mista ou pontilhada. Então, o nosso desenho, a nossa capacidade de imaginar, ele não se limita apenas a um formato.
né? Como disse lá no início, na primeira fala, que hoje nós já temos dentro da profissão ou pessoas que ganham a vida imaginando, né, novas formas de fazer ou de desenhar ou de criar as coisas já existentes. Isso chama-se muitas vezes o trabalho do designer. Seja ele designer para objetos como, por exemplo, os móveis. Podemos ter uma pessoa que é estilista ou só desenho, ou designer de roupas, camisas, por exemplo, calças, e por aí vai vários tipos de vestimenta. Cada uma tem o seu estilo próprio, o seu desenho próprio. Não se limita a simplesmente as retas ou as linhas retas ou somente as linhas curvas, mas ela é capaz de se moldar à imaginação daquele profissional, ou até mesmo da nossa. Vamos pegando um desenho, vamos criar o nosso desenho. A nossa linha ela não se limita a um exemplo só, a um exemplo existente. Observe de novo esse desenho. Observe essa composição. Nós temos aqui retas, nós temos linhas retas, nós temos curvas, nós temos pontos, nós temos aqui também formas geométricas, que aqui se fazem presentes. E nessa composição geral, nós temos aqui dos pontos as linhas, né, e as formas, que no contexto, quando separadas, elas têm um sentido. E quando se formam, né, acabam enchendo os nossos olhos. Então você vê que esses desenhos, ou esse desenho, ele tem a ver com aquilo que nós já conhecemos. Por exemplo, nós podemos aqui observar o mar, o farol, o barco, as montanhas e o sol. Só que de uma maneira bem diferente e bem criativa, onde as linhas tomam a forma que o artista quer. Você observe mesmo os gráficos e as formas geométricas que ornamentam o farol, ornamentam a vela do barco. Olhe só a calmaria das linhas, né, sobre o mar ou sobre o rio, que aí vai também do aqui o artista quis dizer, também, e olha a alegria do sol, os raios solares espalhando de uma forma generalizada dentro do desenho. Então essas composições, entre essa mistura das linhas retas e as linhas curvas, formas, pontos, que fazem a arte adquirir a beleza que nós temos. Nossos desenhos ficam muito mais bonitos. Ali, aqui, só nessa figura, só faltou a cor, que lá na frente também nós iremos falar sobre elas. Né? Na aula seguinte, nós estaremos falando sobre a importância, o que as cores querem dizer dessa composição. Aqui é um desenho em preto e branco, né? Mas as cores compõem também, e as cores também têm sentido, assim como as linhas, assim como as formas. Quando duas linhas se encontram, temos um ponto, e quando vários pontos se alinham, nós temos uma linha. A utilização dos pontos e linhas pode variar bastante e criar todo o tipo de forma. No geral, quando concentramos esses elementos, é possível, inclusive, ter uma ilusão de profundidade. Como assim, professor, ilusão de profundidade? É o famoso desenho em terceira dimensão. Se você pegar, agora eu te desafio, pega o seu caderno e desenhe uma bola. Aquela bola que você gosta de jogar futebol ou que você gosta de jogar vôlei. Naquele momento, na hora que você desenhar aí, eu acredito que 99,9% dos alunos iria desenhar simplesmente um círculo, né? Mas você está vendo o lado ou o outro lado da bola? Ela está como que ela está no seu desenho? Então, dentro das técnicas que nós usamos para desenhar, nós podemos fazer esse desenho dessa bola como se ela estivesse no chão, como se ela estivesse com uma sombra, né? Como se a luz estivesse batendo nela, refletindo nela, e a sombra no chão. E esse chão estivesse se estendendo dentro da sala, ou dentro no gramado do campo de futebol. Então, isso são técnicas, e dependendo dessas linhas e curvas, nós podemos fazer o que nós quisermos. Como eu disse lá também, no início da fala,
Nós não precisamos ficar presos a um desenho já pré-definido. A nossa imaginação dentro da arte, ela pode voar. Ela pode simplesmente, nós podemos desenhar, pintar, aquilo que a gente imaginar. Basta apenas nós termos a sensibilidade, né, e o conhecimento e a técnica para poder fazer e usar muito bem as linhas e os pontos. Observe também esse desenho todo pontilhado. Essas ondas. Um pontinho desse sozinho não faz diferença nenhuma, ele simplesmente seria um ponto. Mas eles juntos, todos os pontos, uns próximos aos outros, uns mais claros, outros mais escuros, eles fazem a composição do desenho, que aqui já nos lembra o quê? Ondas. Vocês vão lembrar lá atrás, bem lá atrás no início do ano, quando nós fizemos a aula de pontilhismo, né? Então, os pontos juntos, eles também compõem um cenário. Eles também são capazes de formar um desenho, uma figura, uma imagem. Aí nós vamos falar das formas no desenho, na pintura ou nas demais expressões artísticas. Nós temos 3 formas. Nós temos a forma figurativa, nós temos a forma abstrata e nós temos as formas geométricas, que elas podem, juntas ou não, na mesma composição ou não, formarem desenhos, formarem obras de arte. Mas aí vai a grande pergunta. O que é figurativo? O que é abstrato? E o que é geométrico? E qual a diferença? Onde eles se encaixam? Vamos lá, então. Observe bem. As formas figurativas são as formas das figuras ou imagens reais, que também são chamadas de formas definidas, pois só olhando para elas, né, nós já identificamos o que são. Por exemplo, eu vou voltar lá de novo, nesse desenho pontilhado, que ao bater o olho, nós já podemos identificar que são ondas, parecem ondas do mar. Ou seja, esse desenho, essa composição, mesmo sendo feita de pontos, é a chamada arte figurativa, ou seja, que representa algo real. Você bate o olho, você já sabe o que quer dizer. Você já fez o seu desenho. Ah, olhou, fez o desenho, o que é? Uma casa. Então ela é o quê? Figurativa. Ah, é um copo. É o quê? Figurativo. Deu para poder entender? Se não, para um pouquinho, pensa e vamos continuar. Aqui temos 2 exemplos de arte figurativa, onde você também já bate o olho e já sabe. Ó, aqui eu tenho uma jarra, tenho uvas, tenho pêssegos, aí tenho atrás da jarra, eu tenho um vaso, aí já embaixo, aí eu já tenho uma chaleira, junto com o copo, junto com as frutas e flores, né, dentro do prato. Diferença de um para o outro. Observe a figura de cima, em tom azul. Você tem a sensação de profundidade. Você vê como o jarro está projetado na frente, né, do vaso atrás. Você vê as uvas, elas se estendem pelo desenho, passando entre um e outro. Ou seja, é essa sensação de profundidade. Já embaixo, na figura de baixo, em tons pastéis, você já encontra, você vê aqui o bule, o copo, como se estivessem todos chapados no mesmo plano. Isso quer dizer o quê? É uma figura plana, ela não tem profundidade. Né? Parece muito com os desenhos que nós fazemos. Né? Então, essa é a diferença entre um e outro. Desenho em terceira dimensão com profundidade e desenho só com 2 dimensões, que é altura e largura. As formas abstratas. O que são as formas abstratas? Agora começa a complicar, então presta atenção. As formas abstratas são aqueles que desenham com liberdade de expressão. São também chamadas formas indefinidas, como, por exemplo, as manchas. Ah, professor, então mancha é arte? Ah, é. E como é? As formas, a composição das cores,
também se representam algo, falam alguma coisa. Você bate o olho, de primeiro você não consegue definir, e muitas vezes nem de segunda vista e nem de terceira vista. Observe esses desenhos, observem esses dois quadros. Você vê a composição, você vê as cores espalhadas, e você consegue sentir também que tem uma textura. Não é simplesmente, né, desenho ou imagem ou tinta solta, as cores soltas. O artista, ao fazer essa composição, ele pensou quais cores usar, onde cada cor, parece que não, né? Parece que ele só chegou e jogou assim, falou assim, vai ficar bacana desse jeito. Não, é tudo bem pensado, bem bolado, não é feito de qualquer forma, não. E ele chega, ele dá as pinceladas, você vê que a de cima é uma textura, você sente as pinceladas, você sente o pincel do artista, e embaixo você também vê a mesma coisa. E isso que nós estamos vendo aqui é arte abstrata, aquela que não tem uma forma definida. E nós temos também as formas geométricas, né? Nós percebemos essas formas na maioria dos objetos que nos cercam. Como eu falei, dá uma olhada ao redor, de onde você está assistindo essa aula agora. Se seja na sala, seja no quarto, seja no seu quartinho de estudo, seja na casa do colega, dê uma observada. Você vai ver, com certeza você vai encontrar pelo menos 3 formas geométricas. Você vai encontrar por aí pelo menos o quadrado ou o retângulo, o círculo e o triângulo. Com certeza você vai encontrar. E as formas geométricas, elas estão em quase tudo. Quase tudo. Tirando ali nossa arte abstrata, no restante, onde você andar, você vai encontrar alguma dessas formas geométricas, inclusive na arte. Observem essas duas composições também. Onde nenhuma nós temos os quadrados, os retângulos e as cores compondo o cenário. E aqui nós também temos os losangos ou triângulos, dependendo de como você vê, mas também fazendo uma composição. Então nós temos dentro do nosso desenho, dentro da nossa criação, dentro da arte, dentro dos pontos e das formas, né, que são variadas, nós temos inúmeras possibilidades de fazer a nossa composição de desenhos. Então agora você pega o seu material que já está aí na sua mão, nós temos a atividade para poder fazer, é um exercício muito legal, que vai trabalhar o seu desenho, a sua forma de desenhar, e qualquer dúvida é só entrar, né, nas nossas redes sociais, entrar na plataforma SMED-GV, tá certo? Vai lá, observe, chame o seu professor, tire dúvidas com ele, nos assista de novo no YouTube, se for o caso, e faça bem a sua atividade. E qualquer dúvida, nós estamos à sua disposição. Fique bem e até a próxima aula.